Boa noite, pessoal. Esse boa noite está meio fraquinho, né? Hoje é segunda-feira, início, não é final de semana. Que normalmente começa a semana assim e depois sextou! Certo? Então, puxaram um pouco mais de gás. Mas eu estava aqui de olhos fechados, enquanto a nossa colega estava fazendo aí a condução. E o que é que nós estamos, em que condição nós estamos? Em busca de um mentor para chamar de seu? Em que lugar nós estamos? Em ser um canal límpido para alguém? Porque veja, a condução nos levando à condição de buscar um centramento, um contato, um encontro consigo mesmo. E nessa casa eu me sinto à vontade ao falar disso, porque para mim aqui foi o lugar aonde o conceito de despertar para o espírito que se é o elemento principal. Como redundância, eu tenho um trabalho que se chama Despertar do Espírito, né? A casa tem, que eu coordeno. Então, médios, né? O que é que nós estamos nos referindo? Porque se eu vivo em busca de um mentor para chamar de meu, eu estou em busca de terceirizar a alguém uma responsabilidade que é minha. Se eu estou em busca de ser um canal límpido, translúcido para alguém, eu estou nesse momento negando a mim mesmo. Quem aqui não tem problema? Vamos lembrar um dos médios mais significativos da nossa era, Chico Xavier. Ele não tinha problemas. Ele não tinha dificuldades, ele não tinha questões por se resolver. Então, ser humano é isso. A ideia é tornar-me o mais consciente possível das minhas questões, imputar-me na resolução dessas questões, imputar-me na determinação do meu caminhar nessa jornada. Para mim isso é que é significativo. E aí a condição de médium, o que é que ela traz? Ela traz nitidamente a clareza, eu não vou dizer a certeza, mas a clareza de que a vida se dá para além dessa dimensão que nós estamos, em que só é considerado real o que se pode tocar, cheirar. Porque o que não é material não é considerado real. E para mim a mediunidade, ela aparece nisso. Eu tenho uma de minhas filhas, que interessante, tem acontecido uns episódios com ela de batidas na porta sem ninguém bater. Os aparelhos que ela vai usar param de funcionar subitamente. Que é algo relacionado a um fator que vocês já deram na aula passada, né? Mediunidade de efeito físico, que ocorre a partir de quê? De um médium doador de fluidos, na grande maioria das vezes inconsciente, ou seja, ele é doador de fluido, algum espírito com habilidade de manusear os fluidos, o manuseia e produz esses efeitos físicos, que pode ser meramente efeito físico, como estalidos, um defeito, algumas coisas, esconder alguns objetos, como que cobri-lo com um manto, e pode ser um efeito físico com características do efeito inteligente. É a escrita direta, ou seja, o papel está em branco e a escrita aparece direta, ou então aparece no papel, não tem tinta, não tem caneta, aparece no papel. Outra coisa é a pneumatografia, certo? Que você vai ver o que? Estava na minha peça.
Na peça desse ano, o espírito começa a falar, os participantes, atores ficam assustados e o personagem esclarece. Isso é uma pneumatografia, ou seja, uma expressão física, porque todos podiam ouvir, certo? Só que de caráter inteligente, porque trazia uma narrativa, uma explicação. Então, quando a gente olha, eu não coloquei certeza, mas percepção de que há algo mais na vida. Então, se você percebe que há algo mais na vida, é preciso que esse fenômeno lhe chame você para dizer o que você quer da vida. Porque as pessoas estão em busca da condição de médium para um show particular ou coletivo. Em vez de olhar a condição de médium como aquele que acessa uma ferramenta, que é uma ferramenta para seu crescimento, seu despertar enquanto espírito imortal que é. E esse é o objetivo geral que me passaram da aula, a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então é eu me apropriar dessa faculdade. Mas como sempre eu vou perguntar para quê? E eu lembro quando eu cheguei no Joana de Ângeles pela primeira vez, sentado na última cadeira, uma freirinha desencarnada foi até mim e perguntou o que é que eu queria, certo? E aí eu fui dizendo que queria me curar, queria isso, queria aquilo. Terminava a narrativa, ela perguntava, o que é que você quer? E eu repetia. Aí, quando eu repeti pela segunda vez, eu fiz, ela não é burra. Tem alguma coisa errada. Quando eu terminei, ela repetiu pela terceira vez. Aí eu entendi. O porquê dela significava para quê? Para que você está aqui? Sentido. Então, para mim, faculdade inerente ao ser humano precisa de um para quê? Um sentido. E aí, na descrição, como objetivo específico, mostrar que todos somos médiuns em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, vamos ver essas situações. Eu tenho uma outra filha, que também é médium, e corre disso como o diabo foge da cruz. Porque a mediunidade não é algo do espiritismo, é essa percepção, essa sensibilidade que aí vai estar presente. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os... Então, colou em você, tem alguma coisa a ver com você. Tá? Explicar de que forma se dá o surgimento e desenvolvimento da faculdade mediúnica. A maioria das vezes a faculdade mediúnica vai aparecer naquela fase de adolescência, pré-adolescência, aquela fase que o ser está tomando de volta o que ele é. Eu não estou falando daquela conversa com os amigos, como é, invisíveis, né, da infância, não. Porque ali você passa aquela fase de 5 a 7 anos, tudo se fecha. Lá para frente é que você vai começar a ter esses momentos, porque é quando o espírito está assumindo, certo? Se assumindo naquela encarnação. Por isso que é o momento onde isso se torna mais evidente. Mas pode tornar-se ostensiva em qualquer outro período de vida, tá? E o último, mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. Eu espero conseguir alcançar esses elementos. Eu tenho um viés que eu normalmente declaro, é que eu acho que para mim o assunto tem que ter um cunho prático. E vocês já viram que eu comecei a falar de médio e falar de sentido. Porque as informações que eu vou colocar aqui vocês têm no livro. Se vocês entrarem na internet, mais ainda. E se você pegar alguns livros, por exemplo, alguns que eu tenho em casa, tem mais coisa aí ainda para ler. Tá? Então, como juntar, certo, conteúdo e sentido? Nós, enquanto encarnados, sofremos influências dos outros encarnados. Então, significa que há um campo de interseção entre o meu psiquismo e o psiquismo alheio. Algumas pessoas eu quase que nem interajo. E outras, rapaz, quando fulana chega, ou seja alegre, ou seja triste, contagia
todo mundo. Estamos falando que relação entre espíritos depende o quê? Desse potencial, dessa extensão do campo ali presente. E você vê como isso toca. Tá? Isso existe entre encarnados. Então, existe também entre desencarnados. Porque por morrer a gente não se modifica. Então, a ideia é cada contato que eu faço com o outro diz respeito a uma afinidade entre eu e o outro. O contato com o outro é uma ferramenta para eu despertar para mim mesmo. Só que eu comecei dizendo, se vamos tocar nisso, em busca de um mentor para chamar de seu. Nada contra quem busque. Eu estou trazendo para a ideia do último livro desta casa, Continuidade do Eu, que fala de autodeterminação, que fala de mentoria de si mesmo. Não é subjugar aquele que está ali querendo trabalhar comigo. A mãe, superprotetora, que se puder escolhe a calcinha da filha, se ela anda com o pé esquerdo ou com o pé direito, se ela vai ter amiga tal ou amiga Y, ela está ajudando aquele espírito a se tornar independente. Se essa filha tem uma doença, tem uma neurodivergência, como por exemplo o autismo, certo? Essa superproteção leva a que, então, na peça, se não assistiram, assista. Está lá no YouTube. Um dos personagens é Temple Grandin, autista, e não era leve, um autista significativa. A mãe, até os 4 anos, ela só fazia grunhidos e gritos. A mãe acolheu, mas buscou construir nessa filha autonomia, independência, e essa filha se tornou referência em zootecnia no mundo. Fez mestrado, doutorado, dá aula para a faculdade, referenciada por vários outros. O que é isso? É que ajudar o outro na sua trajetória de independência não é deixar de ser suporte junto ao outro. Então, isso existe entre encarnados e entre desencarnados. Quem é que tem que estar atento? Você. Porque você vai estar sempre entre esses dois lugares. E, Fernando, o que é que você está falando de médiuns? Médiuns, porque o médium tem uma antena. A minha mesmo, às vezes, está desregulada, é mais sintonia do que outra coisa. Aí eu tenho que dar uma apertadazinha. Então, para quê? Para entendermos de uma maneira mais prática, o médium é mais sensível. Tá? Ele vai ter que estar lidando com esses elementos, que esse vai ser mais sensível até quando desencarnar. Eu estou falando até quando desencarnar porque esse personagem morre, né? Acordou do outro lado, a mediunidade continua. Tá? Então, perispírito é o grande elemento no contexto do trabalho, da atividade do médium, né? Por quê? Porque quando vamos olhar, nós às vezes vamos achar que o espírito incorpora. Espírito incorpora? Então, a aula de mediunidade foi boa. Só que foi meu amigo Sheldon que fez essa aula, certo? Então, não incorpora. Então, na realidade, o que é que acontece com o médium? 2 campos que se interceptam. Encarnado e desencarnado. Como é que se faz essa interseção? Através de quê? Isso se faz de perispírito a perispírito. A mente é um dos órgãos do perispírito. Então, de mente a mente. Mente do comunicante, mente do médium e aí corpo do médium. Isso é o fluxo para nós entendermos. A mediunidade nunca esteve ausente da vida humana, estimulada pela necessidade do contato com forças ocultas e poderosas, cuja finalidade era protegê-la, certo? E isso vamos ver porque desde o início vamos buscar o quê? Os nossos antepassados, não é isso? Começou assim,
buscava os pais, os antepassados, os orientadores daquela tribo, seu uso instintivo permitiu que o ser humano encontrasse uma razão maior para viver. Lembra que eu falei de sentido? Pô, eu sou médio para quê? Baixou. Não, eu sou médio para dar a isso um sentido, a me falar e a me fazer transitar na vida, enxergando que a vida é mais do que acordar, comer, sair para trabalhar, comer de novo, voltar para trabalhar, chegar em casa, comer, dormir, dar uma namorada e o dia continua de novo. E isso é o que faz minha cadela fofura. Porque a gente tem que sair desse lugar, tá? Tem que sair desse lugar. Então, enxergando uma dimensão forjada com características pessoais e coletivas projetadas inconscientemente. Esses textos que eu apresentar aqui serão de Novaes. Quando não é dele, é que eu boto uma referência. Certo? Porque pessoais e coletivas. Se lembra que eu coletei? Primeiro, quem está afim de um mentor para chamar de seu. Certo? Se for parceiro, é quem caminha, mas não quem lhe carrega nos braços. Porque é o que eu digo com alguns, não quero determinado tipo de ajuda. Não quero determinados aspectos. Que eu tenho que aprender a andar o quê? Com minhas pernas. Você lembra que eu falei da mãe? Que em vez de ser um suporte, passa a ser o quê? A muleta. Aí um dia ela desencarna. Aí a filha, com a debilidade que tem, vai fazer o quê? Buscar outra bengala. E a ideia daquele que se aproxima, eu tenho alguns amigos espirituais, é o quê? Parceria. É parceria. Não é um manda, o outro obedece, é parceria. Eu preciso aprender a caminhar com o outro. Eu faço isso com meu amigo, mentor encarnado, né, Adenauer Novaes. Vamos fazer um curso de um núcleo de capacitação de médiuns. Eu quero levar as ideias. Mesmo que ele apague tudo e rearrume. Mas eu tenho que aprender a fazer. E não ficar esperando que alguém seja isso. Mas, Fernando, você está eliminando o espírito? Não. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. O mestre já está com você bem antes. Ele aparece quando você está pronto. Agora, quando você está querendo que o mestre lhe carregue no colo, né, o aluno, que seria esse eu independente, não aparece. Para tudo está dependendo e pedindo auxílio, pedindo perguntas. Como é que eu faço? O que é que eu faço? Onde é que eu faço? Espera aí. Não. E eu comentei de ser um canal. Como canal? Quantas existências eu já tive? Todas elas estão em mim. Está em mim todas as minhas marcas. Aí eu gosto de cozinhar, né? De vez em quando eu estou cozinhando, e aí eu tenho o hábito de falar, de falar na terceira pessoa, né? Então eu estou cozinhando como se estivesse conversando com alguém. Aí uma de minhas filhas diz: meu pai, hoje é o quê? Um italiano? Certo? Porque vai tendo alguns trejeitos na fala quando ela começa a fazer isso. O que eu estou descrevendo é que, assim, a relação encarnado-desencarnado deve ser naturalizada. É algo normal. Eu não boto ninguém no pedestal e nem desço ninguém às fornalhas do inferno. Eu tenho uns amigos de espírito que são interessantes, maledicente, interesseiro, fofoqueiro, certo? Então, e aí, cabe a mim, mas Fernando, um amigo desse, espera aí. Eu tenho que saber discernir o que é útil, o que não é útil. Quando eu me educo, eu também educo o outro, nós nos educamos juntos. Então, assim que a coisa vai andando. Tá? Então, eu sei que tem vários conteúdos em mim. Muita coisa que tem em mim são conteúdos coletivos. Então, por exemplo, Chico ia psicografar para uma mãe, certo? E a carta começava: minha querida mãezinha. O filho nunca usou esse tipo de expressão. Era o quê? Uma contaminação do psiquismo individual nessa conexão perispírito a perispírito-corpo. Contudo, o conteúdo da mensagem claramente era do indivíduo. Situações em que a grafia da mensagem era do indivíduo, já utilizada como prova em processos judiciais. Tá? Mas para entender que o médium nunca é um elemento ausente no processo aí presente. Certo? Então, aí está. Quais são os sinais de que você é médium? Diga aí.
Quais são os sinais de que alguém é médium? Vambora, meu povo, vocês não leram nem o livrinho? Bora, quais são os sinais de que alguém aí é médium? De que tem essa sensibilidade? Fala aí. Os arrepios que a gente sente fora de hora. Se não for a corrente de vento que está passando no cangote, né? Às vezes ou é do ar-condicionado que está ali, porque já viu, né? Assim, rapaz, lá em casa é um problema de efeito físico. É eu sentar no sofá, a televisão acende sozinha. Aí quando você foi procurar, ele tinha perdido o controle e ficava embaixo das almofadas. Tinha comprado outro, aí dava uma sentada, o bicho ligava. Tá, brincadeiras à parte, arrepios, o que mais? Pensamentos que surgem que a gente sabe que não é da gente. Pensamentos que surgem, a gente questiona. É meu ou não é meu? Certo? O que mais? O pessoal velhinho, quando está chegando para lá de Bagdá, começa a fazer o quê? Hein? Ó. Começa a ter visões. De pessoas desencarnadas. Então, percepção de pessoas desencarnadas é outro elemento aí da mediunidade presente, né? O que mais? O que mais? Vamos mudar um pouquinho, vocês vão poder recolocar de novo. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes, de gênio, tiram suas ideias. Então, quando ela colocou aqui, certo? Ficou claro, né? Ideias que não são suas. O homem que inventou o infinito. Assistam o filme. Ele vai falar sobre o homem que criou limites, derivadas, para discutir esse tipo de coisa. E tem uma hora que como é? O diretor da escola pergunta a ele, de onde vem isso? Ele diz que é a deusa, que ele era hindu, né? Que trazia isso na cabeça dele. Lindo. Você vê como é que é esse processo aí, onde nitidamente está. Alguns cantores dizem que o quê? Em algum momento lá de êxtase, a música parece que vem completa, inteira, certo? Melodia, porque às vezes a melodia não é a letra em si, mas inteiro. Então, é que isso é o quê? Intercessão. São elementos que a gente precisa olhar. E se lembra que eu lhe falei de ser médium? Digamos o seguinte, eu chego no trabalho e o pau está quebrando. Eu vou imaginar o quê? O pau está quebrando entre quem? Só entre os encarnados? Então, como é que alguém é médium, sente os arrepios, certo? De vez em quando vê alguém que está partindo, certo? De vez em quando tem uns sentimentos que sabe que não é dele, sente uns pensamentos que não é dele, e quando o pau está quebrando, não diz, espera aí, para isso estar assim, tem espíritos interessados no desequilíbrio, na desagregação, e muda a postura. Mas se lembra que tem gente que quer apenas um mentor para chamar de seu. Então, entendam a minha ironia, não para aqueles que cultuam seus mentores ou outra coisa. Estou dizendo é quando eu limito a condição de ser médium a coisas banais. Um mentor para chamar de seu. Se o pau está quebrando, tem espírito interessado na desarmonia, no desequilíbrio. Então, tem que fazer o quê? Estar antenado. Você lembra que eu disse que eu tenho uns amigos espirituais que são, maledicentes, interesseiros, críticos? Tem um mesmo que agora, quando ele se aproxima de mim, eu digo, olha, se você não for me dar uma outra opinião sobre isso, nem venha. Porque ele é assim, Cristina faz alguma coisa ou traz uma ideia, ele sempre aparece para criticar. Mas são críticas interessantes, contundentes. Antes eu ia no balaio, depois eu falei, não, peraí. Se você sabe tanto, em vez de criticar a proposição dela, me traga outra. Porque é fácil construir em cima do que o outro construiu. Construa você e se exponha a ser criticado por mim e por outros, porque eu também gosto de uma fofoca. Então, chegou para mim, eu anotei e vou discutir com alguém. O que é que você acha disso?
O que você acha daquilo? Porque é fácil. Eu exponho o outro, mas não me exponho. Então, se os gênios tiram suas ideias, o conflito. Quando existe um conflito em um ambiente, tem encarnado e qual é a obrigação do médium? Entender que ali tem espíritos o quê? Miserável, desgraçado. Não. Quais são os espíritos que existem ali? Ignorantes. Que ignoram, ignorante de ignorar o valor da pessoa humana, o valor do outro, sendo capaz de fazer com o outro das coisas mais bárbaras possíveis. Ele ignora o valor da relação pessoa a pessoa. Como é que nós podemos lidar com espíritos dessa estirpe, compartilhando movimentos de quê? Sabedoria. Utilize, ninguém aqui está na primeira encarnação. Ninguém. Utilize o conhecimento que você tem, transformando em uma maneira de modificar as suas atitudes, pensamentos e ideias. Isso é sabedoria. Senão é só empilhar tudo num instante. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essas são questões do Livro dos Espíritos. Viu? Porque como eu não tenho a memória de Djalma Margolo, que ele lembra tudo isso de cor, eu preciso da figurinha. Certo? O que é que vocês acham? Os espíritos influenciam nossos pensamentos e ideias ou não? Dizem lá, quiçá, certo? Eles nos manipulam. Mas sim. Se eu chego num ambiente, certo? E quebro o pau, perpassando por cima do outro, eu não estou só. Fernando, você está terceirizando a sua ignorância para alguém. Tudo bem. Se eu passo por cima do outro, significa que há uma ignorância que precisa ser olhada, enxergada e transformada. Eu vou utilizar os meus conhecimentos para sair do discurso e ir para a atitude. Quando eu faço isso, se não tiver espírito associado, quem se educa? E se tiver espírito associado, quem se educa? Essa é a condição. Porque a partir daí, nós vamos começar agora a entender que se o outro me influencia, eu também influencio o outro. Boa noite, Fernando. Boa noite. Aproveitando a sua colocação, o pau está quebrando. Aí você colocou que quando isso acontece, aí você colocou assim, os espíritos estão induzindo aquele pau está quebrando. Foi o que deu para entender, tá certo? Não sei se foi isso que você quis dizer. As pessoas também, os encarnados, posso estar quebrando o pau aqui com o meu colega aqui do lado, porque sou eu que estou quebrando o pau com ele. E eu acho que quando eu estou vibrando nesse desentendimento, é que eu vou atrair um espírito que está nessa mesma vibração para ajudar o pau a quebrar. Porque se a gente for achar sempre isso, a gente vai chegar a uma conclusão que tudo que acontece com a gente tem uma interferência espiritual, quando na verdade pode ser a gente que esteja atraindo para a gente alguma coisa que a gente não quer, porque está fazendo uma coisa indevida. Eu queria que você explicasse isso aí, porque ali tem escrito assim, influenciam os espíritos em nossos pensamentos. Eu acho que tanto a gente é influenciado, quanto a gente também influencia quem está próximo da gente. Alguém me ouviu a segunda fala? O que foi que eu disse na segunda fala? Eu passei por cima dela. Eu suscito que possa ter uma presença espiritual, certo? E o que é que eu tenho que fazer? Sai daqui, Satanás. Não, fazer o quê? Se eu estou passando por cima dela, eu estou ignorando o valor da relação pessoa a pessoa. E o que foi que eu disse que eu precisava fazer? Utilizar o meu conhecimento para sair do discurso e ir para a atitude. Quando eu faço isso, eu educo a quem? A mim mesmo, se não tiver ninguém. E se tiver, educamos nós dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo começa onde? No psiquismo meu. Agora, e por que você está juntando espíritos? É por isso mesmo, é porque nós não estamos sós.
Só que a educação do outro não é sai de reto, Satanás, ou olha, Jesus precisa lhe perdoar, olha, a Virgem Maria, não. A gente ensina com exemplo. Jesus ensinou com exemplo. Esse é o nosso lugar. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é, o primeiro a se educar tem que ser eu. Quando eu me educo, eu mudo o meu campo, altero a interseção e, com isso, o outro ou se modifica ou vaza, vai embora. Então, isso eu tinha descrito no nosso contexto aqui. Mas eu preciso levar em conta? Preciso. Porque quando nós estamos passando por cima do outro, ou seja, numa atitude de ignorar o valor da pessoa humana, a gente gera que vibração? Que se não havia, há grande chance de haver. Então, é esses elementos que nós precisamos. Por quê? Vocês lembram dessa cena? Não, mas vocês vão lembrar. Agora se fuma pouco. João fuma, Maria fuma, Josefa vai fumar também, chamado fumante indireto, por estar ali compartilhando aquele elemento. Só que isso não existe de maneira negativa, o não usuário se drogando, existe de maneira também positiva. Então, busque normalmente padrões, ambientes, aonde a energia de equilíbrio e estruturação se torne presente. Mas você lembra que eu disse que não tem cabimento ser médio para ficar esperando um mentor para chamar de seu? Então, você está agora naquele lugar. Você comece a vibrar positivamente. Por quê? Porque as suas vibrações alcançam o outro também. Para não terceirizar isso. E aí entender que o quê? A aura humana, a partir daí, energias negativas e mudança do padrão. O médio sente isso de maneira mais intensa. Então, eu vou passar aí indícios da mediunidade. São o quê? Fluxos disso. O que eu estou mostrando aí é uma interferência de campo. Certo? O campo pessoal ali, que a gente vai encontrar com mais complexidade no livro da Mas estou falando de campo. A aura que está ali ao redor é um campo, né? Ela é alterada pelos outros elementos. E aí, o que é que nós vamos conseguir perceber? Alguém pode ler para mim? Às vezes, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos indícios, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, que desaparecem com o início do estudo e vinculação a um grupo espírita sério. O médium se descobre médium, boa parte das vezes esse desabrochar é o quê? Turbulento. Mas você disse que todos nós somos médios, porque na aula de mediunidade vocês ouviram já isso, né? Mas só que nem todos são ostensivos. A mediunidade ostensiva, normalmente, quando ela se instaura, ela é perturbadora. Por quê? Sou eu, não sou eu, é meu, não é meu. E não é ideia, não. Às vezes a gente sente no corpo. Sente aquilo no corpo. E isso leva a uma dificuldade, que a gente precisa aprender a trabalhar. E como é que a gente trabalha isso? Baixando? Não, estudando. Para que eu entenda que o outro não me controla. É o meu desconhecimento que me deixa à mercê de qualquer descontrole que o outro possa induzir em mim. Esse é o papel do médium, estar olhando para a vida dentro de um escopo de significado. Em geral, os ostensivos trazem alguns sinais, desde quando? Desde a infância, ou adolescência, que podem ser percebidos como referentes à mediunidade. Então, lá para os 9 anos, eu vi uns vultos dentro de casa, certo? Lá para os 11, já era diferente, eu psicografava, certo? 11, em torno dos 12 anos. Era eu e 2 espíritos. Eu fazia poesia e os 2 também. Eu escrevia por eles ou por mim. Mas na discussão, eu cortei isso. Porque naquela época eu defini que poeta é aquele que abstrai sobre coisas que sabe escrever, não sabe fazer, nem sabe viver.
Eu era adolescente, lá atrás, certo? E aí mudei para outras coisas. Quais os indícios de mediunidade, então? Visões de parentes falecidos, certo? Que outra? Labilidade emocional acentuada de acordo com o padrão de conduta do indivíduo, que minha amiga Isaura chamou do arrepio, às vezes de algo que sente dentro, você percebe que não é aquilo. Rapaz, eu sinto isso até hoje. Quando eu estou passando por situações de sabores, a depender da densidade do que está amarrado ali, rapaz, dá mal-estar gástrico. Eu às vezes digo que pareço mulher. Eu tenho labilidade emocional, irritabilidade e enjoo. A TPM feminina está própria aqui. Só falta menstruar. Se tivesse útero, estava pronto. Então, e aí? Mas, Fernando, por que você acentua assim? Porque quando eu paro, me concentro, digo, isso não cabe. Aquilo, ó, some. Pressentimentos que se tornam realidade. A gente diz, olha aquilo ali. Então, é importante que a gente comece a perceber. Outro elemento, sonhos premonitórios. Mas lembre-se daquela história, o avião vai cair. Se a gente não viajar quando sonha que o avião vai cair, a indústria já tinha acabado. Lembre-se que o sonho também é simbólico. Quer entender melhor? Sonhos, mensagens da alma, de Adenauer Novaes. Dê uma olhada sobre isso. E de Djalma Argolo tem um outro livro também sobre sonhos. Certo? Então, leia, porque aí você vai conseguir entender melhor. Mas sonhos premonitórios, alguns de fato acontecem. Isso fala a favor do elemento mediúnico. Frequentes sonhos com desencarnados é o mesmo que já estava ali, pessoas falecidas, né? Parentes ou não. O que mais? Eu mudei a imagem do médium, para mim, às vezes, é aquilo ali, ó, é uma antena sem o de áudio controle. E aí, o que é que você vai fazer, que a gente vai chamar de desenvolvimento mediúnico? Aprender a regular isso, para sintonizar especificamente com aquilo que você precisa, para a experiência que será também de crescimento. E aí, perturbações intermitentes não diagnosticadas. A gente tem aqui um trabalho de cura. Certo? Então, uma das indicações, o paciente tem um mal qualquer, já passou por tudo que é médico e ninguém resolve. A gente atende aí com o trabalho fluidoterápico e com o trabalho de desobsessão. Então, a presença, aí eu tive uma paciente, eu estou sentado, aí daqui a pouco a paciente sai. Quando a paciente sai, eu vejo entrando um espírito, dizendo, eu não aguento mais ela. Eu digo, o que foi que teve, rapaz? Você vai ver, eu não aguento ela. Aí entra a menina, uma mocinha de seus 24 anos, se senta e diz assim, ó, eu vim a você, porque eu já passei e me deu o nome de uns 10, alguns que tinham sido meus professores, inclusive, ninguém resolve o meu problema. E aí, fiz assim, mas o que é que você sente? Ela disse, eu tenho insônia, não consigo dormir direito. Aí ele disse, sou eu, porque se ela dorme, ela vai atrás de mim. Aí ela foi contando alguns outros sintomas que ela estava tendo e os exames todos normais que eu já tinha visto. Aí eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa de importante da época que antecedeu o início dos sintomas até agora? Aí ela baixa o semblante e diz, meu irmão morreu e eu não consigo esquecê-lo até hoje. Eu fiz um altar, eu coloco lá as velas, eu boto retrato, toda noite eu me concentro, porque eu quero encontrá-lo. Aí eu olhei, aí o desencarnado, obsessão de encarnado para desencarnado. Porque imagine, a pessoa desencarnou, ele perdeu vários. Quem está encarnado perdeu a pessoa está tentando se equilibrar e o outro desequilibrado está chamando para perto. Tá? Não estou fazendo crítica a essas pessoas, não, porque as pessoas não fazem isso porque querem. É apenas a ignorância. Ignora o que é a relação interpessoal quando se está em dimensões díspares. E aí eu fiz para ela, mas vem cá, imagine o inverso. Seu irmão está encarnado e você está vivo. Que eu perguntei qual era a crença, se era cristã, ela disse que ok, né, que para o cristão a gente não acaba, continua, a briga é em que lugar continua. Se você tivesse morrido e ele estivesse vivo, desesperado, chorando, sofrendo, sem conseguir viver a vida, você está satisfeita ou atormentada? Aí ela parou e fez, poxa,
eu não ia estar bem. Então, imagine, ele, onde quer que esteja, estará vendo você desse jeito. Ele vai estar bem? Não vai estar bem. Então, em vez de você estar contribuindo para o equilíbrio dele, você está contribuindo para o desequilíbrio dele. Aí, se estendeu um pouquinho mais dentro dessa temática, eu peguei, fiz todo o pedido dos exames, entreguei para ela. Era para vir com menos de 30 dias, porque o retorno da consulta ela aparece uns 6 meses depois, com os exames. Aí eu vim aqui só para lhe entregar. Eu fiz o que foi. Depois que eu saí daqui, eu cheguei em casa, desarmei o altar, guardei as coisas, passei a fazer aquilo que o Senhor me sugeriu, lembrar dos bons momentos, das coisas boas que eu aprendi, que eu estava com Ele, e imaginando que essa energia boa, certo? É que era o mais importante. Não é o que eu não consigo fazer de novo porque ele não está, mas o que eu tive o prazer de fazer porque ele estava. E aí, depois de algumas semanas, isso se dissolveu. Eu olhei, estava tudo normal mesmo, eu devolvi para ela e tchau. Perturbações intermitentes não diagnosticadas. Tá? Outros elementos, movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. Minha pequena. Vai para um computador, não funciona. Vai para o segundo, não funciona. Vai para o terceiro, não funciona. No Brasil, isso pode ser só falha de manutenção. Mas, dentro dos aspectos, parecia algo mais ali interagindo. O que eu estou dizendo é que sempre olhe as questões materiais, para não depositar o espiritual, que não é. Mas isso ocorre, principalmente às vezes com equipamentos eletrônicos. Né? Facilidade em curar doenças em terceiros, com ou sem indicação de remédio. Então, a mãe que bota a mão na barriga e a cólica do neném, passa. Eu tenho 2 filhas, né? E a outra era assim, ela tinha umas cólicas, aí chegava lá e eu botava a mão, aí passava. Meu pai, que mandinga é essa? Aí foi crescendo. Lá para frente, ela já com os 16, eu fiz, você tem a mesma habilidade que eu tenho. E ensinei ela a fazer. Estava com a cólica dela, chegou, ela fez sozinha e passou. Energia de cura é algo que existe em nós, a capacidade de transferência fluídica, de harmonização fluídica do outro. Então, é uma das características de mediunidade. É que eu digo que corre da mediunidade mais do que o diabo corre da cruz, certo? E aí, esse é o contexto. Então, esses indícios vão falar a favor de que você é médium, ou seja, é esse ser que consegue uma conexão com outras dimensões, tá? Volte que eu não mandei você fazer isso, tá? Então, é inerente ao humano, você faz essa intermediação, em alguns de maneira mais ostensiva, em outros de maneira menos ostensiva. Minha filha foi assim, estou eu no trabalho, aí me aparece uma mulher gordinha, certo? De vestido de branco de bolinhas pretas. E aí, eu quero falar com ela, e eu sabia que era minha filha, né? E ela não me escuta. Eu fiz problema seu e aí ela desapareceu. Mas com todo o pai preocupado, né? Você teve alguma coisa a mais aí? Não, meu pai não teve nada. Não teve nada, tá. Aí, pronto. Chego em casa. Quando eu chego em casa, tem uma areazinha que é entre os quartos, né? O quarto dela atrás, eu de costa para ela. Aí a mulher de vestido de bolinha aparece e diz, pergunte a ela qual era a cor do meu vestido. Eu de costa fiz. Qual era a cor do vestido da mulher? Meu pai era branco de bolinhas pretas. E por que você não foi falar com ela? Eu vi lá no meio do corredor e eu que não ia lá, certo? Porque, às vezes, a mediunidade de evidência, você já tiver isso na aula passada, ela é intermitente, o médium vidente pode ver como a gente vê uma pessoa. Não é contínua, isso é intermitente. Então, esse é um dos elementos. E o que acontece? Ser médium não dá a ninguém o poder de produzir qualquer fenômeno que implique na participação dos espíritos. Porque não é eu digo e ele faz, é parceria. Então, não é assim. E se os espíritos não querem, não ocorre, a não ser aqueles oriundos do próprio médium. Então, há fenômenos que a gente vai chamar de anímicos. O próprio médium produz. Tá?
Então, o que é que eu gostaria que vocês despertassem um pouco? Tá? Concordam ou discordam com o que está escrito aí? Não há produção mediúnica que dispense o concurso do médium e que não contenha características de sua personalidade. Alguém discorda? Quando discorda, tem que falar, né? Aqui. Fez assim, tem que justificar. Pode dar para ela. Isso é bullying. Bullying? Isso é bullying. Tá falando o dia todo, o negócio todo de mim. Essa é uma das minhas filhas. Eu acho que, tipo assim, pode haver a personalidade interferir. Mas eu acho que tem capacidades mediúnicas assim, que se tem, que você não deixa a sua personalidade em si atingir aquela capacidade. Então, há como você controlar se a sua personalidade vai atingir ou não vai atingir. Na aula passada, um exemplo, Sheldon falou que tinha uma vez que ele escreveu, que ele falou assim, nossa, o texto é muito bonito. Aí ele não sabia se era dele ou se era do espírito. Só que aí as pessoas do lado falaram assim, não é do espírito, não é seu, não. Aí, tipo... Aí ele pensou e falou, realmente é do outro, entendeu? Então, acho que você meio que consegue perceber em si quando a mediunidade você tem a interferência em si da pessoa ou não. Pronto. Quando eu coloquei esse tópico, estendendo um pouquinho do que ela falou, há um tempo atrás, transcomunicação. Você pegava o gravador, ligava, e na reunião ali para a transcomunicação aparecia mensagens na fita. E isso era como se tivesse, então, uma produção mediúnica sem concurso do médium. O que é que comprovou quando o médium que participava disso desencarna, as comunicações desapareceram? Porque precisa do concurso do médium para aquilo acontecer. Então... Você vai dizer, mas Fernando, você falou de efeito físico. Se não tiver o médium doador de fluido, aquilo não acontece. Então, é preciso a presença do médium. Ela falou sobre sua personalidade. E o que é que acontece? A personalidade do indivíduo sempre vai contaminar aquela produção mediúnica. A contaminação pode ser simples como aquela de Chico, minha querida mãezinha, e o conteúdo ipsilíteres até a grafia. Mas sempre haverá, porque nada perpassa pelo nosso psiquismo que não arraste consigo elementos de similar carga emocional que nós já vivemos. Então, por isso que há sempre algum conteúdo anímico. A questão é o médium olhar o conteúdo para ver se o conteúdo não está distorcendo, certo, a mensagem. Eu fiquei intrigada. Diga. Que eu conheci num centro espírita uma pessoa, um palestrante, ele é muito brincalhão. E no atendimento de cura, para minha surpresa, foi ele que estava lá, né? E o espírito que ele recebe é do mesmo jeito, muito brincalhão. Aí eu fiquei assim, eu acho que se enquadra nisso. Olha, até que ponto essa personalidade... Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se, utilizando médiuns que se lhes assemelham no modo de pensar ou agir. Se lembra que a comunicação é a interseção entre campos? Isso. Agora, às vezes, o contrário. Tem um médium, um espírito que se comunicava na sessão mediúnica que eu participo, de desobsessão, do trabalho de cura de sexta-feira, que ele se denominava um druida, né, que tinha uns 200 anos quando desencarnou. E imagina, 200 anos o quê? Velhinho, todo corcovado, né? É assim que eu via. E quando ele aparecia, era assim que eu me sentia. Aí eu chego numa reunião, a gente junta todo mundo, quando eu estou ali, eu faço como dupla vista, né? Eu vejo a distância, eu estou vendo ele pulando de um lugar para o outro, de um lado para outro, eu pergunto, que diacho é isso? Ele fez, por quê? Você não tem 200 anos? Ele fez, não, isso é o que você me dá. Esse corpo é o formato que você plasmou. Por quê? Porque eu não tenho um corpo físico.
Eu não tenho um corpo físico, eu não estou limitado por causa disso. Você, pelos seus atavismos, nas suas imagens simbólicas, me caracteriza assim. Aí o que foi que aconteceu? A partir daí eu continuo vendo ele como druida, mas até que mudou, né? Natan Corcovadil mudou a postura. E os trabalhos acontecem de outra forma. Então, quando eu senti aquilo, eu disse o seguinte: o quanto disso é meu? Mas o que era isso? Na minha cabeça mesmo, né? Alguém, primeiro, que está ali se doando, certo? Tem aquela aura lá, aquele jeito de bondade. Pensei no idoso, um idoso bem, tipo aquele preto velho bem coisa. Então, isso é o que? Atavismos que estão na minha cabeça. Então, para o espírito, tranquilo. Pode haver espíritos que gostam de se apresentar daquele jeito. Aí é uma outra relação de diálogo e conversa quando a gente está descrevendo. Mas, por muitas vezes, é atavismo do médium. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis aos seus para produzirem os fenômenos. Então, quando a gente diz compatíveis, é passíveis de mobilizar pelo aquele espírito. Quanto mais evoluído o espírito, maior a gama de possibilidades de manipulações fluídicas para que ele possa levar o evento ao seu êxito. Então, vai depender desses aspectos. E na Umbanda, que quando tem aquele espírito, todo mundo tem lá, o preto velho, todo mundo fazendo aqueles mesmos... E dizem, né, que não percebem, não sentem e estão fazendo. Como é isso? Você está falando de mediunidade. Tem uma mediunidade dita inconsciente e uma mediunidade dita consciente. No Espiritismo, trazemos a ideia da mediunidade consciente. Porque eu sou responsável pelos meus atos. Mas, Fernando, é um espírito. Se precisar responder na justiça, espírito tem CPF? Então, quem responde sou eu, a responsabilidade é minha. Imagina, chego na farmácia, a Clélia está na farmácia, aí alguém me sopra: rapaz, essa mulher está com um problema grave. Clélia, eu estou recebendo a mensagem aqui que você está com um problema gravíssimo. Você tem que correr para resolver logo. Espera aí. Tem sentido? Não tem sentido. Digamos que eu conheço a Clélia. Clélia, como é que estão as coisas, Clélia? Está tudo bem. Olha, Fernando, eu estou com mal-estar, estou com algumas coisas assim. Você já procurou avaliação médica? Já procurou outras coisas? Eu, no seu lugar, eu já iria ver isso aí, certo? Ou o contrário, certo? Clélia, como é que estão as coisas? Não. Olhe, está tudo bem, tudo tranquilo. Seus exames de rotina desse ano, porque esses nossos cabelos quase platinados, o meu na barba, ela compartilhando na cabeleira, já fala de que a gente tem que fazer exames de rotina por ano. Você já fez os seus exames, certo? Olha, porque eu também tenho que lembrar de fazer os meus. E eu posso conversar de maneira muito mais sutil. Por quê? Eu vou dizer para a Clélia isso, Clélia sai o quê? Fernando é um vidente, ele viu, tem algum tumor em algum lugar, eu vou morrer amanhã, e se desespera. Tá? Então, eu sou responsável pela mensagem que eu conduzo. Agora, digamos que eu conheça, de fato, o espírito que trabalha, que está ali, e isso é ok. E eu tenho um contato diferente com Clélia. Eu posso até chegar e descrever o que é. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar e jogar as coisas em cima de Clélia. Se der errado, de quem é a culpa? Do espírito? Não. É minha, o mensageiro sou eu. Isso que eu tenho que estar lembrado. Agora, quando você falou lá para frente, isso para não ser inconsciente. Contudo, toda comunicação, certo? O personagem pode estar inconsciente, mas o espírito não. O espírito sabe o que está transcorrendo ali. Então, para vocês entenderem isso, quem programou não, quem fez essa realidade, que é a sua encarnação, ser assim, é você, espírito. Você diz, mas Fernando, não foi eu. Não, quem está falando é o personagem. As necessidades suas enquanto espírito coagulou essa realidade. E você está aí vivendo por causa disso, não por causa de ninguém. Então, o que acontece? O que vai ao espírito não vem à consciência do personagem. Como? Você dorme de noite e quando você dorme, você desdobra. Vocês já tiveram também aula sobre isso. Você sai do corpo, você vive outras coisas. Quando você volta, você lembra? Então, a memória não é a memória orgânica. Você não vai lembrar, você não vai saber.
Então, mas o espírito sabe. Quem é que é responsável? O espírito. Agora, a matéria, no caso da linguagem utilizada, não sabe, no caso da Umbanda. E aí é a mediunidade inconsciente. Para a Umbanda, Candomblé, eles potencializam o contrário, a mediunidade inconsciente. Tá? Agora, a forma de apresentação dos espíritos é, a meu ver, a forma como o espírito se identifica. Ele se identifica com aquela imagem de preto velho, ele vai vir como tal. Ele busca compartilhar um imprint aqui naquela população com que ele está trabalhando, ele assume aquele formato. Tanto que tem relatos de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, aparecendo em centros assim, como um preto velho, uma preta velha, para fazer o trabalho que precisava fazer. Porque não é a forma, mas o sentido, o significado, a essência daquilo que precisa ser feito. Tá. Então, o que meu amigo falou ali, sintonia psíquica. É através da sintonia ou vibração que a gente está falando, né? O padrão do seu campo, que os espíritos se ligam a você. Fluidos compatíveis vão produzir mais facilmente aqueles fenômenos. Então, a galera que gosta de tomar uma, bater um morrão, quer sentir isso de novo, vai fazer o quê? Procurar encarnados com a mesma vibração, a mesma coisa, tá? Para ele poder sentir e perceber. Só o estudo vai poder fazer com que você consiga discernir entre o que é próprio e o que vem dos espíritos. Que estudo é esse? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos? Sim. Mas você tem que estudar a si mesmo. Quem não se conhece não vai a lugar nenhum. Ah, mas eu estou me conhecendo, eu conheço muito de psicologia. E estudou mediunidade? Não. Como é que você vai entender? Essa casa associa ambos. Ela não coloca um no lugar do outro ou à frente do outro. Agora você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, melhor é essa conexão psíquica entre você e espíritos que, a partir do autoconhecimento, buscam também se melhorar. Então, essa é a ideia. E como é que acontece? Se lembra? Perispírito a perispírito. E a partir daí, mente a mente. Agora, veja só. O que é que acontece? Durante a comunicação, conteúdo, a barreira entre inconsciente e subconsciente se fragiliza e, a partir daí, conteúdos podem invadir a consciência. Eu dei uma comunicação na sexta-feira, que era uma mulher que morreu de parto. Mas interessante, o coração disparava, certo? Aquela falta de ar, tudo aquilo, e assim, como eu sou médico, né? E eu passei por essa fase, eu via idêntico acontecendo, eu sentindo aquele negócio todo. É o que? Havia questões do espírito, mas acessou algum núcleo meu afetivo emocional ligado a essa mesma condição. Mulher morrer de parto era algo extremamente comum no passado. O neném ficou atravessado, morreu de parto, certo? Então, esses conteúdos que invadem. Então, qual é a ideia que eu falei de significado? Se eu trago comunicações e cada médium vai ter um perfil de comunicações que lhes são mais comuns do que outros, porque se lembra que eles buscam uma sintonia, então, através da comunicação, eu vou também me conhecendo. Como é que aqueles aspectos estão em mim? Não é levar a comunicação para casa, é levar que aspectos daquele, como é que eu estou frente àquilo, né? E aí a gente começa a mudar. E essa é a dificuldade, se é meu ou não é meu. Tudo que está armazenado no psíquico está onde? No perispírito. Isso pode vir para o cérebro físico e eu não distingui entre o que é anímico e o que é mediúnico. Só que ser anímico não é charlatanismo. Conteúdos meus que estão vindo àquele momento. Então, quando doutrinaram a mulher que morreu de parto, estavam esclarecendo tanto a ela quanto a mim. Mas o que, Fernando? Você conhece isso? Conheço em palavras, mas o sentimento que foi externado ali, acolhido pelo, médium esclarecedor, foi fantástico. É isso que eu tenho que estar dando uma olhada para não chamar da mesma coisa. E aí, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isso é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Pode ou não?
tem um negócio lindo, é um documentário, né? Eu acho que são as 13 personalidades de Billy Milligan. Vale a pena vocês verem. Não sei se são 13 ou 23, né? É um documentário, é filme, estava em uma dessas mídias. A criatura, ele era tomado por diversos espíritos diferentes. Uma lésbica, um que era um estuprador, e usavam o corpo dele. Coitadinho, não. Ele, com certeza, era da mesma estirpe que aqueles. Ele permitia, se ausentava, e aqueles espíritos tomavam como possessão, né? Possuía completamente ali aquele corpo, mas veja, o espírito primário ligado ao corpo continuava conectado. Certo? As 13, coloquei Billy Milligan. Corpo físico. Como? Eu vi na aula passada, ouvi na aula passada, né? Que foi até um caso que, qual é o nome dele? Sheldon falou, não é, que um homem que precisou um bocado de gente para segurar, será que ele estava tomado, o espírito tomou o corpo dele? Não. Ele continua mente, agora... O que é tomar? Tomar o controle. Não é o espírito entra no corpo, no meu corpo, e eu, espírito, desapareço. Não, ele assume o controle. Tanto que temos 3 processos do mediúnico. Então, ali, a pergunta 473 é não é? Pode um espírito tomar temporariamente invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Pode, como possessão. Possessão está descrito como uma das possibilidades dos processos obsessivos. Só que nisso, o espírito que comanda o corpo está permitindo. Ele não se desliga, ele deixa que o outro espírito use o corpo dele. Eu vou mostrar mais na frente o desenho, que eu vou mostrar esquematicamente como é isso. Porque 2 espíritos não habitam o mesmo corpo. Como é que a comunicação existe de perispírito para perispírito? Mas o corpo passa a ser comandado pelo outro. Passa a ser comandado. A gente vai ver algumas comunicações mediúnicas. A voz do médium muda completamente. O que é que está acontecendo? O espírito está controlando o aparelho fonético. Psicografia, certo? Aonde o quê? Mecânica. O cara está conversando com você aqui e está escrevendo. Comigo aconteceu na época que eu fiz o curso de espiritismo no Joana, certo? Qual era a questão? Mediúnica. Tinha uma senhora sentada do lado, e aí, eu sempre sou cético ainda, né? Aí o espírito chegou assim, tocou em mim, que eu tinha despertado do contato mediúnico, eu vi 3 ou 4, fiz, opa ali, é mais animismo do que outra coisa. Quase que o espírito não consegue falar, certo? Aí ele chega para mim e diz assim, pai, você não tem jeito, né? Eu tenho que questionar. Aí ele pega assim, toca em minha mão e fez, olhe para isso. A colega que estava do lado, o nome dela é Lau, tá? Ele tocou ela psicografando, com uma mão. Quando ele tocou, ela pegou outra folha, psicografou cada folha com uma mão. Terminou a psicografia, ele fez, olhe, eu olhei, uma caligrafia em uma psicografia da esquerda, outra na da direita. E Fernandinho disse que, lógico, esquerda e direita não escreve igual, ela puxa mais de 2 papéis, faz mais 2 psicografias. A caligrafia dessas 2 diferente das 2 anteriores. Ela puxa, faz mais uma 3ª psicografia. A psicografia da primeira é diferente da segunda, é diferente da terceira. Certo? Nunca, aí de vez em quando eu encontro ela, eu pergunto, e aí, Lau? Ela fez, nunca mais aconteceu. Ela é ambidestra. Mas esse fenômeno só aconteceu daquela vez. O espírito chegou lá e fez assim, olha para cá, como se tentasse me fazer entender que aquilo estava fora. E foi isso, eu vi 6 psicografias com 6 caligrafias diferentes, feito simultaneamente ali, né, 2 a 2. Então,
Podemos nos eximir da influência dos espíritos, que você veja, a pergunta de cima diz que se eu não assumir a responsabilidade em meu corpo, posso permitir que outro faça. Aí a pergunta que vai estar aqui embaixo é, eu tenho como eliminar isso? Tem. Você tem como criar uma barreira a isso. A partir do quê? Autoconhecimento e como você vai guiar as suas atitudes para isso, de maneira diferente. Então, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos? Como é que a gente distingue um do outro? O que é meu do que não é meu? Minha filha falou, tem coisas que eu olho ali no traço e não é meu. Por exemplo, eu posso pegar de um espírito aqui uma linda poesia, certo? A maioria delas eu vou conseguir fazer. Como é que eu sei quando não sou eu fazendo? Para mim é simples às vezes, porque vem pronto. Eu não construo, vem pronto. Outras eu coparticipo. Então, para mim, eu consigo às vezes perceber dessa forma. Então, como é que você conhece? A Denara traz um outro relato desse. Livros, né? Coisas descritas e que ele mesmo podia fazer. Então, não. Ele descreve, isso pode ter sido, ter um componente muito maior meu do que do outro, né? Por exemplo, eu faço a peça de teatro, uma peça todo ano. Normalmente tem uns espíritos que participam comigo. Tem coisas ali que eu faria de boa. E tem coisas que eu sei que são juntas. Então isso já fica mais claro. Quem é que assina a peça? Eu. Se alguém tiver que ser processado, sou eu. Não tenho nada contra alguém que assina com o nome do espírito que trabalhou consigo. Eu estou falando de uma escolha pessoal. Tá? Porque isso é escolha de cada um. Como distinguir se um pensamento é o mesmo, né? Procede de um bom... Sim, como é que a gente descobre se é de um espírito bom ou de um espírito mau? E aí? Como é que a gente descobre? Isso que está acontecendo é por conta de um bom ou de um mau espírito. A Bíblia já dizia, boas árvores dão bons frutos, árvores ruins, frutos ruins. Ou seja, não pegue a primeira impressão, analise, certo? Olhe os detalhes, para ver se é uma coisa ou se é outra coisa. O que é que vocês acham? Algo mais? Uma coisa que eu gosto de fazer, sabe o que é? Ver o impacto daquilo a curto, médio e longo prazo. Às vezes a curto prazo parece, a médio prazo, nada. Então, na realidade, até onde aquilo realmente foi uma mensagem estruturante? Tá? Então, me faz eu sempre estar revendo as coisas que aí eu tenho. Se lembra daquilo? Influências espirituais? Então, uma aura equilibrada, energias negativas, uma aura desarmonizada. Como é que funciona com o médium? Tem uma glândula que está relacionada à mediunidade. Qual é? Pronto, glândula pineal. E se lembra que eu disse, quando eu dei a comunicação da mulher que morreu de parto, eu senti tudo igualzinho? Como é que isso acontece? Desta forma. Cadê, meu filho? Glândula, chácara coronário, epífise pineal, a daqui a pituitária, daqui o que? Ela vai expandir-se por um contato neurohormonal com todas as outras glândulas. Então, eu vou sentir no meu corpo a mesma coisa que aquela pessoa sentiu. Por quê? Por causa dessa descarga neurohormonal. Então, a conexão de perispírito a perispírito através do chácara coronário, atingindo epífise e daí alcançando a pituitária e todo o restante do corpo. Então, é nesse sentido. Aqui, ó. Cérebro, ela está aqui. Então, a epífise e aqui uma conexão entre ela e a hipófise. Mas não diz que a mediunidade acontece, não é no cérebro, nada no corpo físico. Mas isso não é mediunidade. Está se dizendo que o corpo para... Vocês sabem o que é duplo etéreo? Ou vocês não tiveram aula falou sobre isso? O que é duplo etéreo? É a camada do perispírito que conecta corpo
Com o perispírito. Então, há uma estrutura orgânica, só que ela não é sede, é através dela que se expressa. O cérebro físico, a mente está no cérebro? Não, mas ele se expressa através de quê? Enquanto encarnado, do cérebro físico. Expressar-se através de não é ser. Então, há um elemento no corpo físico que faz com que essas conexões ocorram. E aí, o que é que a gente vai ver? Então, o médium, a criatura, aqui o desencarnado, conexão mental. As ondas mentais do encarnado nutrindo quem? O desencarnado. Ódio, vingança, o que quer que seja. Ou seja, sentimentos negativos, que o meu amigo ali falou de padrão vibratório, certo? Vai levar o quê? A uma simbiose, conexão entre os dois. E ao quê? Processo obsessivo. Então, quando eu chego que o pau está quebrando, você lembra que eu dei essa sinonímia, né? Olhe, eu não vou me anexar a esses espíritos. Mas, Fernando, você vai engolir mais um sapo, certo? Aí você vai responder, você quer jogar lenha na fogueira ou você quer apagar o fogo? Ah, mas eu vou dar um passe. Dê um passe mental. Faça uma oração. Vibre positivamente. Mentalize os espíritos daqui do centro, de outra instituição, para que amenize aquela tensão, e você vai notar que isso funciona. Isso aquieta. Então, essa obsessão ela vai levar o quê? A obsessão simples, subjugação. Na subjugação é onde o espírito vai terminar assumindo, ele subjuga o outro, mas o outro continua conectado. Levando a transtornos psíquicos e vampirismo, ou seja, ele se alimenta da energia fluídica do outro. Aí é onde agora a energia mental do desencarnado, no chakra coronário do encarnado, produção de imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Lembra aquela imagem da hipófise, epífise? Então é essa conexão que faz com que tudo esteja ali presente. São como acontece organicamente as conexões encarnado e desencarnado. Boa noite. Fernando, quanto tempo pode levar um espírito desencarnado com essa influência em outra pessoa? Encarnação inteira. E ela pode também não fazer, se ela não tem o conhecimento, ela não vai fazer a percepção de que isso está acontecendo. Fica ali manietado, encarnado e desencarnado. Quando o intento dele é destruir, certo? Isso tende a ter até um quadro mais fatalístico. E o intuito dele pode ser nutrir-se daquilo. Vai diminuir, às vezes, o tempo de vida por causa de consumo de energia vital e o descuido para outras coisas, possibilitando aparecimento de doenças orgânicas ou até desequilíbrio psíquico, acidentes, essas coisas desse tipo. Mas pode durar até uma encarnação aí inteira. Às vezes a gente consegue, com o trabalho, em conexões muito intensas, fazer o quê? Amenizar isso. Entendeu? E quanto tempo levaria um trabalho desse para média? Olha, não dá para a gente ter uma média porque depende do contexto em que se envolve. Agora, o que a gente vai ver? É uma reunião de desobsessão, é uma reunião de instrução para o desencarnado. E, às vezes, ele entende que a vida continua e ele que está preso. E aí se dissolve. Tá? Mas a maioria das vezes não é naquela reunião mediúnica, ele desperta. E aí é atendido pela equipe espiritual e leva um tempo até ele ir compreendendo e ir se desconectando daquela ideia fixa de que quer se vingar do outro. Quanto mais profundo, mais tempo isso dura. Tem histórias de espírito há um século aí, certo? Planejando, perseguindo. Há espíritos que funcionam assim. Eu estou encarnado e o meu parceiro desencarnado. Ele me perturba tanto e eu desencarno, certo? Aí ele reencarna, eu sou desencarnado. Continuo perturbando ele, ele desencarna. A gente fica de uma encarnação para outra, trocando um com o outro. Vou te fazer só mais uma pergunta. Diga. E quando o espírito desencarnado é uma pessoa que se suicidou? Ela não tem a compreensão, né? Até porque ela está sofrendo, né? O espírito sofre quando causa
essa situação. Eu estou perguntando porque eu tenho um primo que quase da minha idade e ele passou desde os seus 11 anos de idade até hoje. Ele deixou, né? Eu compreendo e falo isso com minha mãe, mas ninguém acredita. Ele deixou de ser ele porque aquele espírito tomou conta dele. E realmente existiu essa questão do psique, né? Desequilíbrio mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui, que no final eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso de novo. Pessoal, olha lá. Certo? Encarnado e desencarnado. A atmosfera fluídica é o campo que está feito pelos dois. Certo? Depois o que? Espírito comunicante, perispírito e corpo físico. E aí o que? Chácara coronária do encarnado. E agora o que? Pensamento do espírito. Então, de perispírito a perispírito no chácara coronário. Isso vai fazer o quê? Isso, centro de força laríngeo. As energias vindas a partir do coronário atingem o laríngeo. E a partir do laríngeo, elas vão fazer o quê? Elas vão se projetar em volta como uma mensagem. Então, sou eu aqui, o espírito se aproxima, a sequência esquemática seria mais ou menos isso. E isso daí vai ser uma comunicação por intuição. Então, eu sinto ali, estou e falo e está ali. Tem um outro modelo que é esse. Certo? Cadê? Pronto. Se lembra aqui, ó. Atmosfera fluídica, espírito comunicante, corpo físico. Só que agora, ó, o espírito se afasta do corpo, permitindo que o desencarnado atue diretamente sobre o chácara laríngeo. E aí, então, a fala fica como se fosse a do próprio comunicante. A escrita fica como se fosse do próprio comunicante. Deu para notar que ele aqui não está desligado do corpo, ele está permitindo que aconteça desse jeito. Então, naqueles casos, são casos como na história do Bilim Biligaí, ou também As Três Faces de Eva, é um filme também similar, é que o espírito permitiu que os outros fizessem o que estavam ali falando. Tá? E o que é que a gente vai notar? Nesse daqui é o que a gente vai chamar daquela comunicação inconsciente. O espírito aqui desligado, certo? Pode desligado, não, afastado, ele pode não trazer uma memória cortical ali do que estava acontecendo. Mas, na maioria das vezes, vamos ter esse quadro, onde o espírito permite que haja uma comunicação direta do comunicante com os seus núcleos, mas ele tem uma conexão, ó, direta com os pensamentos. Ele sabe o que está acontecendo. Tá? Deixa, a voz fala, Chico. A voz mudava, a caligrafia mudava, mas ele sabia o que estava fazendo. Tanto que ele dizia, a depender do equilíbrio da reunião, ele se afastava mais ou menos do que estava ali. Então, o que é que acontece? Esses casos de conexão intensa normalmente estão relacionados à culpa, certo? Então, alguém aprontou com o outro e a culpa é ferrenha. E pela culpa, permite que o outro domine seu corpo, que faça aquilo ali. Então, tem uma história que eu conheço disso, irmãos, certo? 2 irmãos ou irmã, encarnação lá atrás. O primeiro irmão daquele meio pacato, meio molengo, certo? E que na época o primogênito que herdava tudo, não era ele que tocava o barco, o resto era secundário. O segundo irmão, o contrário, era retado, certo? Fazia tudo ali com o pai desencarna. Quem tinha condições de tocar? O segundo irmão. Fazem o quê? Aprontam tudo para que o outro seja desprezado, e o outro é desprezado, certo? Pobre, morre, aquela história toda, e o outro fica lá, faz a gana prosperar, a galera viveu bem, desencarnam, reencarnam. O que fez prosperar em um processo psíquico extremamente intenso, envolvendo esquizofrenia, limitação física, aonde aquele irmão anterior estava conectado a ele, cobrando pelo que ele passou, cobrando pelo que aconteceu. E isso vai durar o quê? A encarnação inteira. Você vai conseguir amenizar, porque o nível de conexão é
absurdo. Agora, quanto mais o outro vai tomando consciência, vai se eliminando disso, porque há uma culpa. O que estava encarnado se sentia culpado pelo que fez com o desencarnado na outra encarnação. Então, esses vínculos intensos, onde um deixa de viver e o outro está ali, é porque há um processo de culpa inerente ali àquele contexto, né? Então, muitas vão estar nisso, onde você tem a expressão, então, por exemplo, psicopictografia, que é um dos tipos de modalidade mediúnica, né? Aonde vai ser o quê? A modalidade vai ser assim. Como é que você sabe isso, Fernando? Você pega a sala, bota a luz vermelha, pega as bisnagas, tira a couro, enrola de, fita crepe, tá? Bota em cima da mesa e manda o médium pintar. Se for o espírito, a pintura sai perfeita. Como? Comunicação desse tipo, mecânica. O espírito escolhe, usa e faz. Aí não vai ser o laríngeo, vai ser a mão. Agora, se era desta forma, aonde ele podia concorrer com o espírito, sem ver as cores, ele não escolhia. E se for dessa forma, certo? Aí é que não saía... Peraí. Esse aqui está cheio de coisa. Se for dessa forma intuitiva, aí é que não saía nada. Com cores ele pintava, ele via, mas sem, não. Então, a mensagem do médium positivo é justamente uma mensagem de um médium que tem uma capacidade de externar verdadeiramente aquilo que o espírito comunicante quer passar. Com a voz do espírito comunicante. Que tom de voz teria esse espírito comunicante quando ele desencarnou? Seria a voz de quando ele desencarnou? Pode ser. Ou a voz de quando ele era criança? Não, pode ser a voz com a qual ele queira se descrever ali. Tá? E, lógico, o nível de contaminação dessa voz com conteúdos também do médium. Em voz, às vezes, você vai notar traço, mas principalmente você vai ver em psicografia. O médium assina igualzinho ao desencarnado. Faz estudo grafotécnico, mostra que é a mesma escrita. Eu fiquei curiosa em relação ao tom de voz. Qual seria o tom de voz, né, que ele usaria? Mas você nota, por exemplo, que muda. Pode não alcançar o tom do outro. Médiuns que têm esse tipo de conotação, ele dá 6 comunicações. Você vai notar que nessas 6, às vezes, 2, 3, tem tonalidades completamente diferentes. E não é um médium fazendo, mudando o tom para ficar diferente. Não, eu falei na comunicação que você disse que não tem interferência nenhuma na voz porque, do tom de voz do médium. Então, quando não tem interferência nenhuma, ele vai aparecer, certo? Mas se lembra que eu disse, nenhum evento mediúnico acontece sem ter um elemento do médium participando, que pode aumentar mais ou menos pelos conteúdos que ele tem. Obrigada. Ok? Vamos lá. Distinguir uma vivência religiosa não patológica das situações em que são manifestações de psicopatologia dissociativa ou psicótica. Estou eu dirigindo no carro, minha filha, não é essa outra, e a colega atrás, e eu converso da terceira pessoa, né? Então, não, isso aí estava errado, não estava assim não. Aí ela, olha, ele não é doido não, que ele tem mania de conversar sozinho. Isso é uma experiência dissociativa, é como se estivesse conversando eu e um outro eu ali, fora, naquele momento. E achava-se que os médios eram tudo, então, doido, ou isso poderia causar doença. A mediunidade, vocês já viram isso na aula passada, não causa esses elementos. E como é que a gente vai distinguir o médium nesse contexto? Vários trabalhos, isso é um trabalho até mais antigo, de 2009, o que é que ele mostra? No contexto onde não é transtorno, mas uma experiência espiritual, é médium mesmo, a ausência de sofrimento psicológico. Terminou a comunicação, você está novinho em folha como estava antes.
Ausência de prejuízo social e ocupacional. Eu continuo trabalhando, funcionando em casa, fazendo as outras coisas, porque aquilo não me domina. O esquizofrênico perde isso, né? Você vai ver, o psicótico perde a sua capacidade funcional operacional. A experiência tem duração curta e ocorre episodicamente. Ou seja, dura minutos, ou em algumas mediúnicas experimentais, uma hora. Mas, ou seja, ela é limitada àquele ambiente. Não é em qualquer lugar que eu estou e aí está dando comunicação. Existe uma atitude crítica sobre a realidade objetiva da experiência, ou seja, o indivíduo tem uma visão crítica sobre o que ele falou, o que ele disse, o que ele pintou, ele não está inconsciente. Certo? Existe compatibilidade da experiência com algum grupo cultural ou religioso, dentro de um centro espírita, dentro de um templo de Umbanda ou de Candomblé, ou aquela falando, eu acho que é a Assembleia de Deus, né? Fala em vozes, né? Ali é um tipo de mediunidade também, que a gente vai colocar naquilo, mas ocorre ali dentro, e não de maneira, sem conexão. A experiência é controlada. Então, o indivíduo, ele controla o início e o final. A experiência gera crescimento pessoal e é voltada para os outros. Então, o atendimento que a gente faz no reunião mediúnica, o atendimento no centro de Umbanda, ou no centro de Candomblé, ou em outras denominações que utilizem disso. E o que é que a gente vai notar, pelo que descreve o nosso amigo Novaes? A sanidade mental de uma pessoa encontra-se ancorada na maturidade de sua personalidade para lidar com seus conteúdos inconscientes e com os reveses da vida. Ninguém despiroca porque é médium. Ninguém. Agora, a pessoa já tem sua predisposição para o desequilíbrio mental, certo? Então, o que é que a gente faz? A pessoa que está fora de equilíbrio mental não deve estar trabalhando mediunicamente, tá? Porque isso pode descompensar. E uma nova sensibilidade conquistada no decorrer da evolução jamais causaria adoecimento ou insanidade. Então, o contexto de ser médium, tá? E utilizar essa mediunidade não é algo patológico, mas sim algo natural. E reuniões. Quais os tipos de reunião mediúnica que vocês conhecem? Uma delas é de desobsessão, não é isso? Aqui nessa casa tem algumas. A desobsessão pode ser presencial ou à distância. Presencial, reunião mediúnica de quarta-feira e reunião mediúnica de sábado à tarde. 2 reuniões presenciais, são pronto-socorro. A pessoa chegou aqui, ela será atendida. E depois encaminhada para entrevista, para se analisar o caso dela e que outras medidas adicionais podem ser feitas. Mediúnica de desobsessão à distância. Todo mundo que chega e faz entrevista preenche uma ficha. Essa ficha vai para a reunião mediúnica, onde vamos evocar os espíritos em conexão com aquela pessoa, para atender aqueles espíritos. Que outro tipo de reunião mais? Reunião de cura. Trabalho de cura feito na sexta-feira. A reunião de desobsessão, ela começa com a palestra pública. Então, é trazer conhecimento e discernimento ao encarnado. O próprio trabalho de desobsessão leva isso ao desencarnado. No trabalho de cura, a gente tem palestra pública, um trabalho fluidoterápico, que é o trabalho de cura, e depois tem uma reunião mediúnica que atende os espíritos conectados àquela pessoa que passa pelo trabalho de cura. Tá? Além disso, reunião de desenvolvimento mediúnico. Ocorre aqui às terças e quintas-feiras. Além disso, temos uma reunião que é um núcleo de capacitação para trabalhadores em reuniões mediúnicas, que começará a funcionar agora, semestre que vem. Podemos ter reuniões mediúnicas experimentais. Na ULI tem. Faz a reunião mediúnica, não vai atender nenhum espírito para fazer desobsessão, mas para conversar sobre conhecimentos do mundo espiritual, sobre a experiência que teve durante o translado entre a dimensão física e espiritual. Então, são reuniões experimentais. A do dia 31 é daqui. A daqui é uma reunião mediúnica experimental. Então,
Os médiuns são médiuns experientes, que sabem o que? Filtrar, para trazer aqui comunicações que ajudem vocês a compreender como é o fenômeno mediúnico, mas sem nenhum estardalhaço, nada de se jogar no chão, nada disso. É um médium controlado, ele traz a comunicação, descreve o que o espírito está passando sem nada disso, então não tem por que temer. Espíritos o quê? Como os desencarnados estão passando por algum problema, vão descrever aqui. Então, os objetivos, a depender da reunião, a gente foi descrevendo: desobsessão, desenvolvimento, cura, experimental, certo? Papel dos participantes: o médium ostensivo, que vai dar a comunicação, o esclarecedor, quando estamos trabalhando com desobsessão, passistas, né? Tem reuniões que tem especificamente passista. Na nossa casa, o próprio médium, que é o esclarecedor, é o passista, e equipe de suporte. Tem casas que tem uma equipe que fica ali, que não mediuniza, só vibrando em oração. Se a gente olhar, aqui na casa não tem, você vai pegar a reunião de quarta, às vezes tem alguns trabalhadores que não estão mediunizando, e ficam ali só mentalizando, eles dão suporte também naquele momento. E aí você vai ter o quê? O dirigente encarnado, porque tem um encarnado e um desencarnado. Você vai ter o quê? O pessoal que vai fazer aquela parte de administrativa, entregar papel, caneta, não sei o que vai auxiliar na reunião. E na dimensão espiritual tem uma outra aí, organização. Equipe espiritual e dirigente, identidade dos espíritos. Vamos lá, porque eu queria trazer outras coisas. Ou psicografia o de cima, ou psicofonia o de baixo. Como é que a gente vai identificar os espíritos? Qualidade das comunicações. Como é que vamos saber grau de adiantamento moral? Que a gente vai ver a partir daquela descrição. Atentar para o conteúdo elevado da sua produção, bem como o objetivo a que se propõe. Então, quando eu brinquei em encontrar a Clélia na farmácia e falar, eu estou querendo o quê? Só estardalhaço, mostrar que eu sei tudo. Então, aquela velha comunicação. Minha amiga, você está passando por um problema sério, que precisa resolver. Na faixa etária que a gente tem, como é que a gente não tem problema sério? Então, é mais, às vezes, só um espírito que está ali procurando ganhar influência sobre o médium. Além disso, os sérios vão procurar o quê? Médiuns responsáveis. E conhece aquela história de João de Deus? Aquela criatura era responsável? Então, quer dizer o seguinte, a mediunidade pode estar presente tanto num responsável como num salafrário. Agora, normalmente, quem está relacionado ao salafrário são espíritos da mesma estirpe que ele. Quem está relacionado a médiuns sérios, espíritos daquela mesma estirpe. Vamos ver Divaldo, vamos ver aí Chico, pessoas que doaram sua vida a uma causa, com seus mentores, Joana de Ângeles, Emmanuel, e que viveram a vida para isso. Então, olhar apenas por ser mediúnico, apenas por ser um espírito, não queremos colocar aquela pessoa num pedestal, certo? O médium pode ter desvio de caráter igualzinho a quem não é médium ostensivo. Ter mediunidade ostensiva não faz ninguém iluminado. Aprimoramento intelectual e moral a fim de colaborar com a tarefa de esclarecer e educar a humanidade. Assim que nós vamos ver aí um exemplo de uma reunião mediúnica, onde vamos ver os espíritos auxiliando os encarnados no auxílio aos desencarnados. Essa reunião eu coloquei como reunião de desobsessão, em que a mediunidade é um instrumento para equilíbrio terapêutico do espírito desencarnado. Então, há exorcismo aqui? Sai capeta, certo? Não. É um espírito que está ali, o quê? Perdido, sem saber o que vai fazer, achando que só tem que se vingar, e a gente vai o quê? Agir com ele terapeuticamente. Onde um médium equilibrado desempenha importante papel no esclarecimento e auxílio energético aos espíritos infelizes desencarnados. Agora, aquilo que eu digo, o que é que adianta eu ser o médium da reunião e, no meu ambiente, eu faço o quê? Eu entro na mesma sintonia. Eu faço as mesmas coisas. Eu estou sendo ali influenciado, eu faço o quê? Boto lenha na fogueira. Então, a ideia não é essa, certo? Os médiuns ostensivos, passistas e esclarecedores devem equilibrar os seus pensamentos e permanecer em
Oração. É o mesmo que eu faço em casa. Quando eu não posso ajudar, o que é que eu devo fazer? Calar e vibrar positivamente, certo? Buscando sintonia com os bons espíritos. Vamos ter reuniões que são reuniões de pesquisa. Espíritos aí buscando trazer mensagens instrutivas, certo? Que pode utilizar aparelhos, como eu falei, da transcomunicação. Tá? Você vai ter reuniões de materialização. A gente não tem aqui, mas tem instituições que têm, que são trabalhos de pesquisa sobre a mediunidade, onde os espíritos, em conjunto com encarnados que também são estudiosos, propiciam os mais diversos fenômenos mediúnicos ali presentes. Então, isso são reuniões de pesquisa. Outro tipo de reunião, certo? Essas de intercâmbio. Então, eu posso tomar a reunião mediúnica da ULI como reuniões de intercâmbio. É o desencarnado falando como é que foi desencarnar, como é que chegou do outro lado, qual é a experiência na colônia espiritual que ele está, certo? Fazendo esse intercâmbio para que possa aí ambos terem crescimento com a experiência. Se lembra daquela história da aura e da lesão? Vamos olhar o quê? Da mesma maneira que aqui desordena, quando eu pego alguém em desequilíbrio, eu posso ajudar essa pessoa a se reequilibrar. Isso é o quê? Reuniões de cura, médium passista, onde você vai notar ali o médium, o paciente e os espíritos. Isso aqui é um passe misto, normalmente. Energias fluídicas do médium com energias fluídicas espirituais. A combinação das duas em prol do reequilíbrio e restabelecimento do encarnado. Perguntas ali. Uma dúvida que eu estava, inclusive da última aula também. Qualquer pessoa, então, através do estudo, pode se tornar um médium? Pode desenvolver a mediunidade? Vamos lá. Médium seríamos todos nós, no sentido de buscar perceber inspiração e intuição como faculdades mediúnicas. Médium ostensivo. O médium ostensivo vai depender da característica do próprio indivíduo, mas você vai começar a notar aqui. Quando o indivíduo começa a estudar e abrir a tela mental para esses aspectos, ele termina ampliando a sua percepção. Então, por exemplo, quando a gente vê as coisas na rua, tá? O nosso cérebro só guarda aquilo que é mais significativo para ele. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui aquela Land Rover quadradona, certo? E dizer quantas dessas existem na cidade, a gente fizer uma discussão sobre isso, amanhã você vai ver mais Land Rover na rua do que hoje. Seu cérebro fica antenado para aquelas percepções. Então, no momento que você vai estudar, você aumenta a sua atenção para determinadas percepções e isso se amplia. Agora, não quer dizer que qualquer pessoa vai sair da condição dessa mediunidade um pouco menos ostensiva para uma mais ostensiva apenas pelo estudo. Porque são características também do médium. O que mais aqui? Reuniões artísticas. Vocês já participaram de uma reunião de psicopictografia? Certo? Tem aí no YouTube algumas. Vá, diga aí. E quando a gente já viveu algumas situações muito fortes, ostensivas, mas depois elas interrompem. Pronto. O evento... Diga, desculpa. É porque, ultimamente, eu tenho dialogado, chegam a me perguntar assim, você está doida? Eu tenho dialogado muito com as minhas cavernas. E, então, eu já li esse livro todo. E eu estou com ele aqui todo marcado, esse capítulo, principalmente. E isso está me intrigando, isso me desequilibra um pouco. Conversar com as cadelas. Com as cavernas. Cavernas. As minhas cavernas. Pronto, perfeito. Do meu eu. Quem sou eu? Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu arrumo isso. Primeiro aqui. Se lembra aquela coisa de é meu, não é meu? Eu vou saber quando eu mergulho em mim. Só que existe uma outra coisa. Tudo que é humano
Cabe aonde? Em mim. Porque há em mim um histórico da evolução de toda essa humanidade. Então, as coisas vividas estão também em mim, em dois aspectos. Um inconsciente coletivo, tomando por base a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, e um inconsciente pessoal. Então, temos aí como se fosse uma biblioteca de vários elementos anteriores. Quando eu faço um mergulho em mim e eu sintonizo com determinados aspectos do meu psiquismo, eu mudo o meu campo vibratório. E essa mudança pode fazer conexão com o campo vibratório de outros espíritos que estão vivenciando a mesma temática, o mesmo contexto do psiquismo dele. Então, essas conexões podem ser feitas e podem existir. Quanto mais eu vou fazendo esse mergulho e vou correlacionando ele com a vida atual. Então, por exemplo, eu tenho aspectos dentro do contexto do materno que mexe em minha cabeça. Tá? E aí, mas afinal, Fernando, você não é mãe. Você não pariu. Mas eu já fui mãe diversas vezes. Sou um espírito imortal. Eu já morri de parto, já teve várias coisas. Então, quando eu sinto coisas como eu estou sentindo ultimamente, por uma questão de cunho pessoal, de nível familiar, eu sei que coisas minhas e coisas do campo, tanto de encarnados como de desencarnados. Mas como é que eu resolvo essa dúvida? Tá? Como é que isso pode ser útil na minha vida desse personagem? Mas, Fernando, você não vai parir. Sim, o materno é o acolher o outro. Então, como é que eu acolho o outro? Como é que eu lido com as minhas dificuldades de aceitar o outro do jeito que o outro é? Como é que eu lido com as minhas dificuldades de alimentar os sonhos? Então, eu vou trazer aquilo para a realidade desse personagem, para que melhore a minha conduta, para eu não me perder apenas em devaneios. Todo devaneio tem que levar-me a encontro de uma mudança de atitude interna comigo mesmo. Aí, para mim, esse é o ponto de equilíbrio, porque eu me equilibro, e ao dar significado a uma experiência vivida, não resolvida, que eu passo a resolver quando transformo em uma atitude concreta, eu tanto resolvo para mim, como gero um campo que também equilibra os desencarnados ou encarnados que estejam ao meu redor. Então, o lidar com isso. Agora, Fernando, isso é complexo, então não consegue lidar só, busca um terapeuta, um psicoterapeuta, para poder aprofundar isso de maneira orientar uma estruturação e não uma desestruturação, porque mergulhar nas suas cavernas é um impacto e pode desestruturar. E aí, às vezes, é preciso de um auxílio profissional para isso, ou de pessoas com que você possa conversar e que você possa ter compaixão consigo mesmo para se perdoar, para compreender que também foi ignorância, para fazer uma nova proposição e mudar a forma de você lidar com aquele núcleo do conflito daquela caverna. Assim que a gente termina precisando fazer, para reunir as duas coisas. Reunião artística, psicopictografia. Então, o médium vai pintar. E às vezes ele pinta com as duas mãos, e quando junta é um quadro só. Ele pinta com o pé e com a mão. Quando ele junta os dois quadros, só tem relatos vários mostrando isso. Por quê? Porque não é o médium que pinta. Quem pinta é o espírito. E faz o quê? Toma o corpo do médium para executar aquilo, aonde o espírito do médium continua conectado, e não desconectado, mas permitindo que aquele trabalho aconteça. E aí, o que é que nós temos, eu acho que para terminar? Cadê, meu filho? Pronto. Como é que eu vou afastar as energias ruins? Porque a energia ruim faz o quê? Atrai mau espírito, traz doença, desequilíbrio e abre as portas dos sentimentos negativos dentro da gente. Como é que a gente faz? Boas energias. Atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor dentro do seu coração. Está vibrando negativamente? Entenda que é humano, acolha, aquele materno que eu falei, acolha, mas diga, não cabe. Eu, aos 20 anos, algumas coisas cabem, aos 61 já não cabe mais. Tá? Às vezes não cabe e eu sinto. Eu converso com os amigos para amenizar. Dá vontade de matar João, mas eu sei que aos 65 anos não cabe. Eu sei que cabe eu sentir, mas não cabe eu fazer.
Eu sei as repercussões que tem isso. Aí o que é que eu faço? Procuro uns 4, 5 amigos, digo que estou querendo matar lá alguém. Aí diz, mas Fernando, não faça isso e melhore. Aquilo ameniza, eu não quero mais matar. Certo? Então, ou seja, quando você compartilha, você diminui a tensão daquilo dentro de você. E se não for o suficiente, terapia. Certo? Para tentar lidar com isso em outro nível. Porque eu preciso de coisas equilibradas para afastar o que me desequilibra, porque eu sei que isso é de perispírito a perispírito, mente a mente. E aí a ideia é que, então, quando eu não consigo fazer, e eu trabalho na mediúnica, o que é que o mentor faz? Ele me bloqueia, aonde para me proteger de influências negativas, ou às vezes, nesse sentido aqui, para que eu não me desestruture. E às vezes ele me bloqueia para que minhas energias não alcancem aquele que está procurando auxílio. Ou seja, eu estou em desequilíbrio, briguei em casa, briguei com a mulher, tomei umas duas, bati até alguma coisa que não seja lícita e vou lá para a reunião. E aí você vai carregar Isaura na hora que você der o passe dela. O coordenador, se estiver atento, vai ver que eu não estou legal. Ele vai dizer, você não trabalha hoje. Certo? E se não tiver e por acaso vazar, ela não será prejudicada, porque normalmente é isso que os espíritos fazem. Eles me bloqueiam para que isso não alcance o outro, tá? Porque é um trabalho de encarnados e desencarnados. E aí qual é a ideia? A ideia que eu estou trazendo do início. Médium, conheça a sua trajetória, faça como Clélia, vá lidar com o quê? Com as suas cavernas. Luz e sombra. Quando você começa a fazer isso, você se supera. E aí você vai descobrir o quê? Que o grande mentor que há é quem? Você mesmo. E aquele espírito que quer lhe ajudar, mais fácil ainda. Se você quer se ajudar, a conexão do campo dele e do seu vai se tornar mais fácil ainda, mas não vai ser uma bengala para você. E aí, o que é que nós vamos então olhar? Que o médium, enquanto utilizador dessa ferramenta, como fator evolutivo pelos benefícios que proporciona a consciência, oferecendo acesso a outra dimensão da realidade, vai implicar-se em compreender melhor a amplitude da própria vida e entender a complexidade de que se reveste a realidade disponível a ele. Então, não tem como eu ser médium, falar que isso é importante e me portar como se não conhecesse a realidade espiritual. Aí é dar sentido a uma faculdade. Perguntas? Algo que eu ainda posso esclarecer? Esse é meu último diapositivo para quem tem minha idade, que a gente chamava assim, né? Agora, com o PowerPoint é uma coisa maravilhosa. É o que eu tinha a falar sobre médios com vocês, né? Tem outras questões técnicas no livro, tem coisas aí também em livros específicos, mas isso. A ideia de ser médium é tomar consciência de que você é espírito e de que não se deixe perder-se apenas por fazer do fenômeno uma festa, mas sim um chamado para um compromisso pessoal. Exatamente. A gente começa agora a fazer o seguinte, que é o que eu acho que eu sinto falta num aluno. É quando ele vira papagaio do discurso do outro. Quem pega o discurso do outro e introjeta, escreve um novo livro. Então, quando você fala das ideias que reverberam em você, e não apenas das palavras que o outro falou. Esse livro, ele me levou para Jung. É o homem e os seus símbolos. É porque quem escreveu esse livro vem de Jung. Começa com a psicologia analítica, que foi Adenauer Novaes, né? Então ele constrói isso com os elementos também do olhar da psicologia analítica, que agora evolui para a pescologia do espírito, que é um construto isso. Que ele mesmo elaborou. Por isso que eu entrei nesse... Estou assim, ó, nesse espiral aí, que eu não sei onde que vai dar. Seja bem-vinda, num lugar melhor do que o que você está.